Olá, voltamos! Estamos muito felizes, sejam bem-vindos a mais um Café com a Jucá. Vocês pensaram que você vê livro de mim fácil assim? Claro que não. Nós estamos aqui com mais um episódio do Café com a Jucá. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá no YouTube, se inscreve, ativa o sininho no Café com a Jucá. Nós estamos aqui nesse episódio trazendo aqui uma pessoa maravilhosa, uma mulher de Deus. E é o que eu digo para vocês, o importante é você fazer conexões. E nesses últimos dias nós nos aproximamos, tivemos uma conexão muito boa, que foi no retiro. E aí eu conheci um pouco da história da irmã Bruna e trouxe ela aqui para compartilhar com vocês. Irmã Bruna, seja bem-vinda. Obrigada, pastora. Boa tarde, paz estejam com todos. Amém. A Bruna estava um pouquinho nervosa, mas ela vai já soltar, porque ela vai fazer de conta que está conversando só comigo. Sim. E ela tem um testemunho belíssimo para compartilhar com vocês. E como eu falei anteriormente, vai lá, se inscreve, ativa o sininho, porque é um episódio novo, tá bom? Bruna, seja bem-vinda a mais um Café com a Jucá. É o primeiro podcast cristão do estado do Piauí, que nasceu no coração de Deus para abençoar a minha vida, a sua vida e a vida de quem está assistindo. Bruna, fala um pouquinho para a gente sobre o teu processo de conversão. Bom, no começo foi um pouco difícil para mim, né? Eu acredito que seja difícil para a maioria das pessoas que está começando a conhecer Jesus. Eu tinha muita vergonha. Quando as irmãs, inclusive foi a irmã Conceição, ela e outras irmãs foram até a minha casa, primeiramente fazer discipulado comigo. Uhum. E lá nesse discipulado, ela abriu uma célula na minha casa. Amém. Até então, eu aceitei a célula em casa, só que eu era aquele tipo de pessoa que, tipo, se eu não tivesse em casa, qualquer pessoa que tivesse poderia estar recebendo elas para poder estar realizando a célula. Uhum. Ou seja, eu não ligava muito para tudo em si. E com o tempo Deus foi começando a quebrantar o meu coração. E eu comecei a gostar daquele ambiente, a gostar da palavra, porque eu sempre fui muito curiosa em relação a querer saber mais. Uhum. E eu tenho isso comigo até hoje. E eu fui começando a querer aprender como é andar no caminho do Senhor, como é conhecer a palavra dele, estar com pessoas que entregaram suas vidas a ele, e eu fui começando a me apaixonar. Uhum. Naquele tempo, a minha célula era a célula Emanuel, que era a irmã Graciele, e depois a irmã Graciele, que foi a minha líder, que eu era não era Timóteo, eu era anfitriã na época, isso. E a irmã Eita, meu Deus. Francinete? A irmã... Francilene? Também não. Graciele. A pastora Graciele. Isso, a pastora Graciele. Ela era líder e a irmã Benedita era Timóteo. Uhum. E elas foram começando a me discipular. Fui aprendendo, fui amando. Nisso eu mudei de um bairro para o outro. E acabou sendo a minha líder a irmã Benedita e a Timóteo a irmã Marília. Uhum. E na outra casa foi onde eu me apeguei mais ao Senhor. Porque foi onde eu passei situações que o Senhor me pôs no deserto para mostrar que Ele era Deus. Uhum. Porque quando eu comecei a conhecer a palavra do Senhor, eu fiz uma aliança. Sem ainda nem conhecer direito as Escrituras, eu fiz uma aliança com o Senhor. E eu acabei não obedecendo essa aliança a Ele. Uhum. Como assim? Eu fiz aliança com o Senhor de dar o dízimo. Todas as vezes que eu recebesse o dinheiro, eu dava o dízimo. Uhum. E eu acabei passando 3 meses sem dar o dízimo. E Deus, Ele me pôs no deserto. Ele me pôs no deserto, só que esses 3 meses que eu estava no deserto, eu estava crendo que aquilo ali era um processo. Uhum. E que eu ia passar. Eu ia passar por ele e era passando e glorificando o nome dele. Porque eu sempre tive... Deus, ele sempre testificou no meu coração que eu tinha que passar por essa situação para mim entender quem ele era. Que ele era Deus, ele era maior que tudo. E que a aliança não é qualquer coisinha de fazer um pacto aqui com você ou com qualquer outra pessoa, não. É com Deus, o maior de todos. E eu passei 3 meses numa reação, num aperto muito grande, eu, meu esposo e os meus filhos. Ele passou 3 meses sem receber o salário. Uhum.
E eu também, a única coisa que eu recebi era o auxílio e não dava para nada, porque quem mora de aluguel, tem 3 filhos, é muito aperto. Uhum. O dinheiro que eu recebia do Bolsa Família, 600, não dava para nada, para nada. E nisso, eu passei por aquilo ali, tudo atrasou, aluguel atrasou, conta de água atrasou, conta de luz, internet, tudo atrasou. Nesse meio tempo, queimou minha geladeira, gás acabou, cortaram a luz. Foi um momento de desespero ali, Uhum. que se uma pessoa não tivesse a crença em acreditar que aquilo ali era um processo, a pessoa endoidava. A Uhum. pessoa ficava, meu Deus, o que é que eu vou fazer? E eu passei aquilo ali crendo, não murmurei por nenhum momento, Uhum. porque eu sabia que aquilo ali era um processo por falta de obediência minha. Obediência. E eu tive que passar por aquilo ali. E quando eu fiz um voto nesse meio tempo, o pastor levantou o voto, né, no final de ano. Sim. E ele fez esse voto. Eu peguei o maior voto, O voto do projeto de vida. justamente do projeto de vida. E eu fui pegar o maior voto. Tipo assim, eu levantei, parece que o Espírito Santo me impulsionou a levantar e falar, vai lá pegar. Uhum. Eu levantei, peguei o envelope, eu vou fazer esse voto. Quando eu sentei no banco, eu falei, meu Deus, o que foi que eu fiz da minha vida? Eu não tenho nem 5 centavos no bolso, como é que eu vou conseguir arcar com esse voto? Mas Deus testificou no meu coração, você vai conseguir. Uhum. E nisso, eu descansei meu coração. Eu entreguei Amém. para ele e descansei. E quando faltava poucos dias de fazer a entrega do voto, eu ainda não estava com todo o dinheiro. Eu tinha pegado meu Bolsa Família, Uhum. meu esposo tinha conseguido receber pelo menos um dos tickets, e a gente juntou. E não dava nem sequer 1.500. Uhum. Se você me perguntar, Bruna, como foi que tu conseguiu o restante do dinheiro? Eu não vou saber explicar. Não sabe explicar. Tipo, Deus, ele agiu na minha vida de uma maneira, assim, sobrenatural. Foi algo que eu não consigo explicar até hoje, como foi que eu consegui esse dinheiro pro voto. Eu sei que eu fiz, eu ali com meu coração alegre, eu tava muito alegre, eu, Senhor, muito obrigada mesmo, porque até que o Senhor tem me sustentado. Uhum. E eu levei o voto pro altar, quando foi questão de 2 semanas, Deus começou a abrir a janela do céu pra minha vida. Amém. Começou a abrir, o salário do meu esposo caiu os 3 de uma vez. Glória a Deus. Os tickets que tava faltando caiu tudo de uma vez. E também o benefício do meu filho, que eu achava que eu não ia conseguir. Eu achava que eu não ia conseguir o benefício dele. E o benefício dele também caiu. E eu consegui receber todo o retroativo do tempo que foi botado lá. E eu consegui. E tipo assim, eu fiquei numa alegria assim, não porque aquilo tudo estava acontecendo, mas por quem Deus é. Uhum. Que muitas das vezes a gente se põe na situação de achar, Deus me abandonou nos momentos difíceis, mas é lá que Ele está cuidando. Uhum. É lá que Ele vai nos dar o teste. Eu acredito muito que nós somos vasos nas mãos de Deus. Ele vai ali nos moldando, tem hora que Ele tem que nos amassar, para poder estar nos modelando, para a gente poder ter esse entendimento de que Ele é Deus e Ele pode tudo. Amém, glória a Deus. E eu achei interessante quando você falou, Bruna, a questão da aliança, né, do voto. Você havia feito um voto com Deus de ser dizimista. Sim. Né, para quem está nos assistindo e pode não entender, pode ser leigo no assunto, o dízimo são 10% do que nós devolvemos de tudo que vem às nossas mãos, né? Isso. E para muitas pessoas que não entendem, ele diz o seguinte: você vai estar dando dinheiro para pastor, vai dar dinheiro para a igreja, Deus não precisa do teu dinheiro. E eles não entendem que Deus já nos dá 90%. Com certeza. 90% é nosso. Eu acredito que 10% ainda é pouco. Não é? Porque ele poderia muito bem cobrar 90% do que a gente ganha, mas Deus, ele é tão maravilhoso, tão misericordioso por nós, que ele cobra apenas 10% do que a gente ganha. E eu acredito que essas pessoas que alegam isso e dizer que dinheiro é para o pastor, são pessoas tolas. São pessoas que não querem conhecer a palavra. Porque se elas quisessem conhecer a palavra, elas iam entender o poder que isso traz às nossas vidas. Verdade. E Deus, até hoje, Deus nunca mais deixou faltar nada na minha casa. Amém. Hoje em dia eu posso dizer que tudo que eu passei na minha vida passada, porque na minha época da minha
criancice até a minha adolescência, eu sempre pedia para Deus, Senhor, me tira desse mundo, porque eu não quero viver mais nesse mundo. Eu sofria demais e eu pedia muito a Deus a morte, mas eu não entendia que Deus estava preparando tudo até aqui. E hoje em dia ele vem me agraciando de tal forma que às vezes me faz questionar, será que eu sou merecedora disso tudo? Às vezes eu me questiono. Eu cheguei a comentar isso com a irmã, ela até falou, você não pode abrir a boca para falar isso, porque se você está recebendo a bênção, é porque Deus sabe que você mereceu. E hoje em dia eu sou grata demais a Deus por isso, e por tudo que Ele vem fazendo na minha vida, né? E eu sou muito apaixonada pelo Senhor. Eu amo tirar ali o tempo para aprender mais a palavra dEle, para ouvir tudo que é de Deus, tudo que fala de Deus, eu me emociono. Amém. Hoje em dia eu não consigo lembrar do meu passado com tristeza. Deus não permite mais. Glória a Deus. Porque quando eu entreguei minha vida para Ele, foi uma coisa que eu pedi a Deus. Senhor, tira todo machucado, toda mágoa que eu tenho do meu passado e me renova, me faz nova. Eu quero poder estar alegre na Tua presença, trabalhar na Tua presença, estar fazendo a obra para Ti. E Ele tirou tudo. Amém. Deus, ele tipo, me pegou no colo mesmo e me acolheu. E até hoje ele tá testificando na minha vida tudo isso. Amém, glória a Deus. Olha que testemunho forte. E aí você tocou num ponto, você falou que na sua infância até a sua adolescência você dizia que queria sumir desse mundo. Sim. Que queria morrer. E aí, como foi esse período, Bruna, difícil, que como você mesmo disse, você estava passando por aquilo, mas Deus estava te guardando e te preparando. Então, como foi esse período? Você pode compartilhar um pouco conosco do que aconteceu nesse período, do que você viveu, para que hoje você venha testificar e glorificar a Deus da forma que você glorifica? Posso sim. Quando eu era pequena, assim, na base de 1 ano de idade, eu fui criada por outra mulher. Minha mãe me teve, ela não teve condições para me criar e me deu para outra pessoa estar cuidando de mim. E nesse meio tempo eu estava com um problema muito sério de pneumonia aguda nos 2 pulmões. E ali todas as pessoas da família da minha mãe de criação, elas alegavam que minha mãe me pegou somente para me morrer nos braços dela, que eu não ia conseguir sobreviver. E nisso, eu era rejeitada pela família da minha mãe de criação. Porque todo mundo dizia, tu pegou essa menina só pra ela morrer. Só pra ela morrer nos teus braços. Só que minha mãe sempre... Uma coisa que eu admiro muito na minha mãe, ela é meu exemplo de fé. A minha mãe de criação. Ela é meu exemplo de fé, porque tanta coisa que ela passou, tanta coisa que ela sofreu, e hoje em dia ela ainda está ali, dura na fé dela, não deixa a fé dela por nada. Continua servindo ao Senhor. Isso me mantém mais invicta, intacta, que sim, eu tô no caminho certo. Quando passou essa fase, né, que eu tive esse problema de saúde muito sério, que todos achavam que eu não ia conseguir sobreviver, chegou a fase da criancice de 7 a 8 anos. Nesse meio tempo aconteceu um incesto dentro da minha casa, com o meu pai de criação e a minha irmã, que era filha dele também de criação. E nisso tudo, eu via tudo o que acontecia com eles. Tudo o que acontecia com eles eu via. E eu, criança naquela época, eu ficava me perguntando, será que eu conto pra minha mãe? Mas se minha mãe não acreditar, meu pai vai me bater. Porque na nossa cabeça, a gente criança, a gente imagina isso. Eu vou apanhar, meu pai vai me bater. E eu não contava pra minha mãe. E eu via aquele sofrimento dela. Ela sempre foi uma mulher trabalhadora. Ela saía de casa 3 horas da tarde, chegava 1 hora, 2 horas da madrugada, que ela trabalha em churrascaria. E é só... Esse tempo é mais pela noite. E eu não falava nada pra minha mãe, mas eu via tudo aquilo ali acontecer. Acontece que quando foi descoberto, a minha mãe ficou muito triste mesmo, sofreu muito, mas ela continuou em pé. Não fez com que ela caísse. É por isso que eu digo, a fé dela é tão grande que ela poderia se desestabilizar e ir ali, mas não. Ela se manteve firme, só que os meus irmãos, por parte de pai, de criação, eles não aceitaram muito bem isso. O que acontece? Eles entraram para o mundo das drogas.
E esse foi o meu período mais de sofrimento. Então, assim, o que ele fez, né? O que o teu pai de criação fez gerou revolta e, assim, desestabilizou totalmente a família. Isso. E meus irmãos ficaram naquele instante de querer matar ele. Foi aquela confusão enorme. Só por que eu sofri mais nessa época? Porque nesse estado dos meus irmãos terem entrado no mundo das drogas, o meu irmão mais novo, que é o Samuel, que já faleceu, ele me batia muito. Assim, por nada. Parece que quando ele usava, eu apanhava demais a mão dele. E eu não podia contar pra minha mãe, porque se eu contasse pra minha mãe, quando minha mãe fosse trabalhar, ele ia me bater de novo. E eu vivia sempre assustada dentro de casa. E ele era como se ele descontava tudo em você, era uma válvula de escape. A violência, né? Toda a revolta, tudo que ele tinha, e aí ele descontava tudo em você. Isso. E eu não entendi o porquê. Por isso que eu digo que nessa fase da criança até a adolescência eu pedia sempre a Deus pra me tirar do mundo. Porque eu não entendi o porquê daquela raiva dele comigo. Sendo que, na época, eu não imaginava como era a droga e tudo que faz, as alucinações que traz pra uma pessoa. E eu mantia calada. Me mantia calada, às vezes a minha mãe via, minha mãe brigava com ele, sem eu ter falado nada, minha mãe brigava com ele, aí quando minha mãe ia trabalhar, ele começava a me bater. Isso durou quantos anos? Isso foi de 8 anos até os meus 13 anos, 13 a 14 anos, porque 15 anos eu saí da casa da minha mãe. Aí, isso aí foi durando, né? Às vezes as pessoas, meu esposo fala assim, por que tu não dorme no escuro? Porque Deus, ele ainda tá trabalhando muito isso em mim. Ele, às vezes, me prendia dentro de casa, deixava tudo escuro. Ele dizia que se eu ligasse a luz, ele ia voltar pra me bater. Aí eu ficava no cantinho da sala. Isso. Minha mãe, na época, era católica. Era católica mesmo, aquela católica que, meu Deus, a sala era toda cheia de quadro de santo. E aquilo me assustava muito. Mas desde aquele tempo eu já sabia que aquilo ali não era certo, mesmo não tendo o entendimento que eu tenho hoje. E eu ficava no cantinho da sala, esperando ver se ele saía da rua, para eu poder ligar a luz de novo. E eu ficava sentindo presença ruim, essas coisas, dentro da casa da minha mãe. Porque desde esse fato que aconteceu assim em sexta, a casa começou pesou. Pesou o ambiente, todas as pessoas que entravam lá sentiam um ambiente pesado. E eu ficava lá esperando ele sair, eu não dormia. Eu só dormia quando a minha mãe chegava. Eu ficava a noite todinha no meu quarto, olhando pro teto, só dormia quando a minha mãe chegava. Aí, quando ela chegava, eu me sentia segura. Minha mãe tá aqui, nada vai acontecer. Mas eu não conseguia dormir no escuro. Até hoje eu tenho esse pouquinho de trauma. Sempre tenho que dormir ali com um abajurzinho aceso, mas eu acredito que Deus, ele vem trabalhando muito em mim sobre isso. Aí o tempo passou, fui ficando na adolescência, arrumei um namoradinho lá no meu bairro, minha mãe não aceitou, disse que não dava certo eu ficar com ele, dizia que ele era psicopata, porque na época ele era gótico. Pra quem não sabe, gótico é aqueles que é roqueiro, né? Aí usava aquela roupa preta, tinha aquele ar de tristeza, lápis de olho. Aí a minha mãe disse que não dava certo eu ficar com ele, que senão ele ia acabar me matando, não sei o quê, e me tirou lá de casa. Aí eu fui pra casa da minha outra mãe, que é a minha mãe biológica. A mãe biológica. Sim. Agora, a minha mãe biológica, ela entra como uma mulher forte. Eu tenho um exemplo dela como mulher forte. A minha de criação é exemplo de fé e ela de força. Que ela passou por muitas coisas difíceis também. E nesse tempo que eu estava na casa da minha mãe, ela sempre ficava me mandando para mim trabalhar nas casas. Eu comecei a trabalhar nas casas. Morava nas casas das pessoas, limpava a casa, fazia tudo dentro de uma casa. Isso na minha adolescência, de 13 para 14 anos, tudo. Então, na fase da infância, Bruna, que era para ter tido a infância... Foi aquela violência que você viu, né? Foi o incesto, foi a violência doméstica que você sofria por parte do seu irmão, né? Os traumas. E aí também na adolescência ainda que a gente vai olhar, hoje você olha para os seus filhos, eu tenho certeza que ele com 13, 14, 15 anos, você não vai achar que ele é um adulto. Você praticamente não teve essa fase, teve que amadurecer na força, né? Sim. Trabalhar em casa de família, morar com pessoas estranhas. E passar por muita coisa, né? Muitas humilhações, muita tentativa de abuso também.
E ali você não podia abrir a boca para falar nada, porque você, como empregada, ia sair como errada, né? O marido nunca vai ser o errado. Nunca vai ser o errado. E eu passei por tudo isso, me juntei com o pai da minha primeira filha, que foi onde também sofri muito violência doméstica, e me saindo dele, fui morar só com minha filha. Na época ela tinha 2, era 3 anos. Morei sozinha. Saí da casa dele e todo mundo falava, que tu não vai conseguir viver sem ele, não sei o quê. Porque eu era totalmente dependente dele pra tudo. Pra tudo mesmo. E quando eu saí dos poderes dele, né, das garras dele, as minhas mães não aceitaram eu ter terminado com ele. Elas não aceitaram, porque ele se dava de bom moço pra elas, e elas viam o melhor dele e o pior de mim. E mesmo assim, mesmo elas não tendo me aceitado, uns amigos me botaram numa casa, me ajudaram com alimentação pra mim e pra minha filha. E nisso eu falei, não é isso que eu vou querer pra minha vida. Eu vou caçar um emprego, vou alugar uma casa e vou morar com minha filha só. E foi assim que eu fiz. O meu emprego, o mesmo emprego que minha mãe de criação trabalhava, numa churrascaria, e fui morar com a Felícia. Passamos 1 ano morando junto. Aí foi daí que eu conheci o meu atual esposo, que eu estou agora. E eu acredito que Deus, ele começou a fazer o melhor para minha vida nesse tempo, que foi ter botado o meu esposo na minha vida. Porque quando ele entrou, eu parei de vez. Parou aquelas coisas de farra, aquelas coisas de sair, tipo, não dava muita atenção para minha filha, que tinha que dar. E ele me fez acordar. Ele me fez acordar para a realidade. E hoje em dia nós estamos aí, vamos fazer 9 anos juntos, graças a Deus. E ele é o meu pilar. Amém. Ele é o provedor da minha casa, é o que nos ajuda em tudo mesmo. Não falo só na questão financeira, mas psicológico, tudo. Ele tá ali comigo para tudo. Glória a Deus. É o teu Boaz, né? Sim. Glória a Deus. E quando eu vejo você falando, Bruna, a questão até do relacionamento mesmo, tem uma questão de uma ausência, de uma carência. Você foi ver com o que era o pai da sua filha. E aí as pessoas muitas vezes não entendem, mas você queria um porto seguro, você queria alguém que cuidasse de você. Eu era muito jogada. Tipo assim, eu sempre me machucava em relação à minha mãe. A minha mãe verdadeira. Eu tinha muita mágoa dela. Eu falava, por que ela não me criou? Ela criou todos os meus irmãos, por que eu não? Eu sempre tive essa mágoa na época, né? E depois, quando eu conheci a palavra, foi a coisa que eu pedi a Deus, Senhor, tira toda a mágoa que eu tenho no meu coração. Tira toda essa mágoa aí. Eu abri meus olhos, eu entendi o motivo dela ter me dado. E hoje em dia, eu agradeço muito a ela, porque para isso ter acontecido, eu tive que passar pelo que eu passei para chegar até onde eu tô hoje em dia. E eu vejo Deus, hoje em dia eu consigo ver Deus detalhadamente em situações que eu achava que ele não estava e ele estava ali comigo. Amém, amém. Até hoje, Deus, ele vem me sustentando, tão tal que às vezes, aonde eu chego, quando eu começo a falar de Deus, as pessoas podem até me achar chata e dizer assim, meu Deus, é que tudo essa minha só é Deus, mas é porque eu consigo ver como ele trabalhou na minha vida. Amém. E eu consigo hoje em dia trabalhar na obra dele com muito amor, com muita leveza, com muita felicidade. Uma coisa que eu nunca pensava na minha vida era ser reconhecida como a tia da igreja. Hoje eu chego lá no bairro lá para juntar as crianças para levar para a célula e eles me conhecem como tia da igreja. Ah, tia da igreja, vamos! Eu fiquei assim, meu Deus, quem diria que eu ia chegar nesse... Para mim isso é tudo, porque me dá a certeza de que eu tô no caminho certo. Amém. E que Deus, ele tá fazendo e ainda tem muito mais para fazer. Amém. Porque eu não quero parar aqui, eu quero ter mais conhecimento sobre a palavra dele. Futuramente eu quero estar fazendo o ITQ também. Glória a Deus. Para conhecer, não assim para já adiante querer ser pastor, não. Mas para ter conhecimento, para saber me posicionar nos momentos certos, Amém. porque hoje em dia eu digo isso. Hoje em dia você tem que saber da Bíblia. Hoje em dia você tem que entender a Bíblia, porque vai ter pessoas que vão confrontar você através da palavra.
E eu tenho que estar preparada para isso. É verdade. Eita, glória. Gente, que testemunho forte, né? E não para por aí. E aí, em tudo isso, nós vemos a mão de Deus. E aqui já no nosso podcast, nós falamos várias vezes sobre célula, né? Acho que eu vou ter até que fazer assim, uma seleção dos episódios que nós falamos sobre a célula. Que a célula, gente, são pequenos grupos que se reúnem nas casas, que pregam o evangelho, que fazem um momento de comunhão. E nada mais é do que a igreja primitiva. E a nossa igreja do Evangelho Quadrangular, ali na Dulce de Oliveira, né? Nosso reverendo Denis Costa, nossa igreja é uma igreja em células, né? E a célula, ela que faz isso, ela faz com que nós venhamos ter relacionamento, nós vamos ter conexões. E a Bruna, ela foi, né, evangelizada através de uma célula. Sim. Né? Então, olha a importância da célula. Né? Eu costumo até... Acho que eu falei para você antes, né? Que assim, hoje tem reunião. E eu fui bem sincera. Eu disse assim, eu não quero brincar de fazer célula, sabe? Sim. Eu quero fazer célula de verdade. Eu não quero fazer a célula só no dia. Mas eu quero ter um relacionamento. Eu quero fazer o discipulado. Eu quero obedecer o que o meu pastor está dizendo. Porque todas as estratégias que ele nos dá nas reuniões de líderes, com os projetos que tem Jesus na minha casa e tudo isso, Casa de Paz, é para isso, é para a gente também ter estratégias. Você foi alcançada através de um projeto desse, sim, né? Sim. E aí eu fico vendo como ainda tem pessoas que resistem a essa ideia, que resistem a fazer a célula. Gente, a célula é uma bênção. Eu amo ter uma célula na minha casa. Eu falo muito com Deus sobre isso, eu oro pelas pessoas da minha célula, mas eu acredito que eu tenho que me empenhar mais, eu tenho que me doar mais por conta disso, porque o seu testemunho é o testemunho de pessoas que, a irmã Benedita, a pastora Graciele, a irmã Conceição, foram pessoas, né, a Marília, foram pessoas que não desistiram da célula, que não desistiram de você. Né? E através da vida delas, hoje você pode contemplar também, viver o melhor de Deus na sua vida através da célula. Hoje você já é a tia da igreja. Hoje você que já vai pegar as crianças, que já leva a pessoa para a sua célula. E aí eu queria que você falasse um pouco para mim, que você já começou falando antes, mas que você falasse um pouquinho mais sobre essa sua mudança através da célula. O que foi a célula na sua vida? Existe uma Bruna antes e depois da célula? E muito, existe sim. A Bruna de antes não ligava para nada da célula, deixava a célula jogada, possamos dizer jogada, porque quando você não tem a responsabilidade de, como anfitriã, para estar recebendo as pessoas em sua casa, ali você está fazendo a obra relaxadamente. E eu era muito relaxada nesse quesito. E quando eu entendi o que era a célula e o que ela representava na minha vida, esse meio tempo eu entrei em desespero, porque era o tempo que a célula ia sair da minha casa. Ia mudar a liderança, né? Que agora, hoje em dia, a minha líder é a irmã Marília. Antigamente era a irmã Benedita, e ia mudar essa liderança. Aí aconteceu disso, de eu achar que a célula ia sair da minha casa. Quando eu soube disso, eu me lembro como se fosse hoje, eu entrei dentro do meu quarto, eu comecei a chorar, pedindo a Deus, Senhor, me tire tudo, Senhor, não me tire a tua presença. Não tire a célula da minha casa, meu Deus. Eu pedia tanto a Deus, chorando mesmo ali, parecia que estava arrancando algo de mim, algo assim, um familiar querido, e eu sofri muito nisso, Senhor, não tira a célula da minha casa. Mas aí teve que tirar, porque eu também ia sair lá do ambiente que eu morava. E a célula ficou com a vizinha que morava por detrás de mim. Mas, graças a Deus, eu continuei. O meu medo era me tirarem da célula e eu sair da célula. Mas não, a célula continuou. Hoje em dia continuou. Como Timóteo, e irmã Marília como a minha líder. E a Bruna, depois da célula, é uma Bruna apaixonada pela obra do Senhor. E eu peço muito a Deus, porque às vezes eu vejo assim, Senhor, será que eu tô cuidando das almas que o Senhor tá pedindo para mim cuidar? Será que eu tô realmente ali buscando elas? E às vezes eu às vezes não, eu sou um tipo de pessoa que eu me cobro muito quando é relacionado à obra do Senhor. E eu sempre peço a Deus, Senhor, purifica meu coração, me dá amor pelas almas, para que eu possa estar fazendo o melhor para Ti, para que essas almas Te alcancem e entregue elas para Ti, Senhor.
E eu acredito que eu ainda tenho que melhorar muito, porque a gente nunca é perfeito. Uhum. A gente sempre vai estar ali trabalhando, e é isso que eu estou fazendo. Estou trabalhando muito, estou estudando muito sobre a Bíblia dentro da minha casa, porque o meu tempo com Deus é precioso e eu não troco para nada mesmo. E nisso vem mudando a Bruna de hoje muito, por quê? Porque eu vejo pessoas que chegam para mim, olha, eu fui para a igreja porque tu me chamou. Olha, as crianças falam, tia, eu vou para a igreja, me leva pra... Aquilo ali me deixa numa alegria imensa. Quando eu vejo alguém aceitando a Jesus na igreja, aquilo ali me emociona demais. Porque eu tenho aquela certeza que aquela pessoa vai sentir o que eu sinto quando eu estou na presença do Senhor. E o que ao mesmo tempo também me deixa triste, que quando eu vejo as pessoas que não conhecem a palavra, às vezes falar besteiras, que não tem noção do peso dessas coisas que saem da boca delas, que eu fico, como é que essa pessoa não consegue enxergar o que eu estou enxergando? Por que eles não conseguem ver que esse não é o caminho? Eu tiro pela minha própria família. Eu falo muito para os meus irmãos, para minha mãe, que o melhor caminho é o caminho do Senhor. Eles ainda não são entregues a Deus, mas eu venho orando muito, porque antigamente eu falava, Senhor, o meu sonho era ter a minha casa. Hoje em dia eu falo, Senhor, o meu sonho é que minha família se entregue a Ti. Esse é meu sonho. A minha casa vira como objetivo. É um objetivo que eu quero ter na minha vida e eu vou conseguir a minha casa. Em nome de Jesus. Agora o meu sonho é que a minha família se prostre diante dos pés do Senhor. Amém, glória a Deus. É porque assim, Bruna, como você diz, você vê e eles não veem, porque a palavra de Deus disse assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, assim, quando a gente não tem conhecimento da verdade, não tem entendimento, a gente ainda se deixa levar por essas coisas do mundo, por essa ilusão que muitas pessoas ainda se deixam levar. Mas, através do seu testemunho, através do seu posicionamento da sua vida, o nome de Deus vem sido glorificado. Então, você pode ter certeza que a sua família, sua vizinhança, seus amigos, que olham para a Bruna de hoje, que veem a vida que você tem e que sabem da sua história, eles sabem. Com certeza, não tem outra explicação para não dizer assim, foi Deus e é Deus na sua vida. Com certeza. Né? Porque quando a gente olha para a vida da gente, de onde a gente saiu, de onde Deus nos colocou, a gente diz assim, é Deus, não tem outra explicação. As pessoas podem até olhar e dizer, Bruna, não, mas a Bruna, não, é porque é isso. Deus não vê como o homem vê. Né? E aí eu sempre te via na igreja e eu lembro de uma vez que o pastor Denis te chamou, que você deu esse testemunho e ele até disse assim, se vocês conhecessem o testemunho da irmã Bruna, né, como ela conversou comigo e tudo, e aí eu fui observando, e aí quando foi agora no retiro, eu digo sempre a importância da gente fazer conexões. Né? A gente tem sempre que estar aberto a fazer conexões. Porque a Bruna chegava ali, olhava para a Bruna, oi, pai, tudo bom? A Bruna parecia uma meninazinha sorrindo, oi, pai, tudo bem? Pronto, mais uma irmã, mais uma nova convertida. E nós temos que nos oportunizar a conhecer uns aos outros. Verdade. E é isso que eu acho interessante da célula. Porque a célula é uma comunhão, você se aproxima, você conhece. E graças a Deus, nossa igreja está crescendo, não tem como a gente conhecer todo mundo, de visitar na casa, aquela coisa toda. E a célula possibilita isso, de você ter mais um leque na igreja de pessoas, de amigos, de irmãos de verdade. E aí no retiro a gente se aproximou mais, né, Bruna? Sim, a Bruna esse ano foi trabalhar no retiro, foi pra cozinha. Amei. Amei mesmo. Não é bom? Sim. É uma bênção, gente. Saí com o pescoço quase quebrado. Mas fora isso, tá tranquilo, já tá ajeitado, já tá no... Olha, gente, trabalhar pro Senhor, servir a Deus no retiro ou no encontro... Gente, é maravilhoso. Não tem dinheiro no mundo que pague, né? Verdade. Você está naquele retiro, você vê que vidas são transformadas, que jovens são alcançados, vidas se rendendo ao Senhor, sendo batizadas, muitas pessoas que estão ali tendo um renovo de verdade, e nós estamos ali na cozinha, servindo, preocupados, né? Sempre assim, vamos acordar cedo, que a gente tem que fazer o café da manhã deles, para dar o melhor para eles, se preocupando em fazer sempre uma comidinha mais gostosa, né? Acolhedora, porque a gente sabe que eles estão longe de casa, né?
são adolescentes tão bem cuidados ali, tem toda uma equipe, todo um aparato, mas muitos deles precisam de toda essa atenção. E assim, aí lá a gente foi conversando, aí a Bruna falou um pouco da história dela, e ela falou essa questão do escuro, né? Ela perguntou logo assim, não, gente. Gente, mas a luz é apagada. Aí teve uma sincera logo, eu esse ano não dormi no quarto com as meninas, né? Foi. Esse ano meu esposo levou uma barraca e a gente ficou na barraca e... Ai, gente, foi bom, graças a Deus, porque a barraca é bom, porque você fica, né? Mais confortável, a privacidade, né? É melhor. Mas no quarto também com a menina é bom. E aí, eu lembro, né, que eu disse até assim, não, deixa a luz do banheiro acesa, Sim. porque a luz do banheiro dá aqui para ficar. E às vezes, quem não entende pode dizer assim, a pessoa tá com medo do escuro. Isso é frescura. Então, assim, gente, se oportunize a conhecer as pessoas, que você vai fazer conexões. E aí, hoje está aqui a Bruna testemunhando, falando da vida dela. E eu tenho dito para vocês podem até sentir falta de alguns episódios, mas é porque a luta para gravar esse podcast tem sido grande. Mas, né? Deus é mais. Deus é mais, Deus é maior. E aí, assim, é convidado que marca, e acontece o imprevisto, não vem. E por mais que eu tente muitas vezes umas estratégias de marcar com 2, mas aí dá problema. Mas é que eu estou dizendo assim, como a obra é para Deus e é de Deus, a gente sabe que o inimigo ele não vai ficar de braço cruzado deixando tudo acontecer. E eu acredito muito que os episódios que já gravamos e o seu episódio vai alcançar vidas, vai alcançar pessoas. E você falou de um ponto muito importante, que você está cada dia que passa mais apaixonada, né? Pela obra do Senhor. E nós que já temos mais tempo, a gente tem que pedir sempre para Deus essa constância. Está sempre com o primeiro amor. Sempre com o primeiro amor. E aí você disse que tem o seu momento, né? Você não deixa de fazer o seu devocional. Sim, Bruna, dá uma dica aqui para quem está nos assistindo. Como é que tu faz o teu devocional? Bom, o meu devocional, o único horário que eu consigo, que eu tiro, é de madrugada. De madrugada, quando é assim umas 12 horas em ponto, eu vou ali ler a Bíblia, pontuo as coisas que sejam importantes, começo ali a fazer uma pesquisa na Bíblia mesmo, porque uma coisa que eu aprendi nem tudo a gente se deve acreditar em vídeos de pessoas que falam sobre a palavra, nem tudo a gente se deve acreditar, você tem que ir diretamente na palavra, e eu venho aprendendo muito isso. É na Bíblia mesmo que eu tiro todas as minhas dúvidas, e é na Bíblia mesmo que eu tiro todas as minhas perguntas. Às vezes eu mando até mensagem pro pastor Denis perguntando, pastor, isso, aquilo, porque eu tenho muita curiosidade em tudo que é relacionado ao Senhor, e ele sempre tira a minha dúvida. E o meu devocional começa sempre de madrugada, e eu tiro assim, vou dormir lá para quase 2 horas da manhã, porque eu louvo, eu tenho um cronogramazinho que eu inicio pelo louvor. Amém. Depois eu vou para a palavra, depois vem a oração, depois vem a intercessão. Amém. E assim por diante. E eu não consigo, se você pergunta assim, você consegue dormir sem fazer o devocional? Não consigo. Foi até uma coisa difícil para mim no retiro isso. Por quê? Porque é algo que eu faço diariamente na minha casa, eu não conseguiria fazer lá, porque o quarto tinha muitas mulheres, ao mesmo tempo muita conversa, e a gente não consegue ali, eu tenho que estar me concentrando, tenho que estar buscando ali aquele momento que é só eu e Deus. Aí eu ficava, assim, no retiro, ficava, meu Deus, como é que eu vou fazer meu devocional aqui? Eu vou ter que orar, vou só orar, é o jeito, Senhor, o Senhor sabe, o Senhor conhece todas as coisas. Amém. E eu orava, mas eu nunca dormi assim, desde quando eu conheci a palavra, que eu me apeguei a ela, eu nunca consegui dormir sem orar e sem falar com o Senhor antes. Amém. E é por isso que eu vejo Ele trabalhando na minha vida diariamente. Eu vejo Deus diariamente na minha vida. Diariamente. Amém, Jesus. Deus, Ele é tudo, tudo. Eu também estou ensinando meus filhos nesse caminho. Meu filho, o João, ele não consegue dormir sem orar também. Toda hora, na hora que ele vai dormir, ele, mãe, vamos orar. Amém. Aí a gente ajoelha ali, eu vou ensinando para ele a oração, falo também da palavra para ele, e ele é sempre atento nisso, louvar, ele também louva lá em casa com a gente, e o que eu quero para eles é isso, já quero deixar eles no caminho, preparar eles de agora. Ah, mas é pequenininho, não entende? Entende, vai começar por aí, porque quando ele estiver adulto,
eu sei que ele vai ser um de Deus. Amém, Jesus, glória a E é isso Deus. que eu quero para a vida deles. A minha filha também. Infelizmente, a minha filha não mora comigo, ela mora com minha mãe, porque a minha mãe é uma mulher idosa, não pode morar só, e eu deixei minha filha morar com ela. E também ela é muito louca pela minha filha. Minha mãe, ela ama minha filha de paixão. E é uma coisa que eu amo também. E minha filha mora com ela, mas também é na igreja direto. Amém. Ela congrega na Assembleia, porém é uma pessoa assim que eu tô constantemente falando também da palavra. Olha, Felícia, aprenda isso, aprenda aquilo, tá na hora de você se batizar, você já tem 12 anos, você já é para saber o que você quer. E tanto eu como a minha mãe também, lá no pé dela. Ó, Felícia, o caminho é esse. E é uma coisa que eu me alegro muito no Senhor, porque eu tô vendo que os meus filhos estão sendo ensinados pro caminho do bem. Apesar de eu não ter sido ensinada na minha infância, mesmo vendo a minha mãe orando, na época era rezando, né, porque era católica, diariamente, eu entendi, eu sempre tive o temor do Senhor. Desde criança eu sempre tive o temor do Senhor, eu sempre soube que existia Deus e que Deus era maravilhoso, eu só não tinha intimidade com Ele ainda. Mas desde esse tempo eu sentia que Deus existia. Amém, Jesus. Só que eu não contava com a preparação que ele fez na minha vida. Ele preparou tudo pra mim. Tudo. E hoje em dia eu sou grata demais a ele. Amém, eu devo Jesus. tudo a ele. Glória a Deus. Pessoal, esse foi o testemunho da irmã Bruna. Um testemunho belíssimo. Vocês viram tudo que ela passou na infância, na adolescência. E hoje, através de uma célula, foi alcançada, né? Tá servindo ao Senhor. Com certeza já é uma líder de excelência. E nós cremos que em nome de Jesus ela vai ver se cumprir na vida dela, né? Essa promessa que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Está ensinando seus filhos no caminho, encontrou o seu Boaz, e é o que fica para você, que você não desista, que vai ter momentos que você pode até dizer que quer que Deus te tire desse mundo, mas Deus tem um propósito na tua vida, Deus sabe o que é melhor para você, e que você nunca esqueça disso. Você não está só. Deus está sempre com você. Então que o testemunho de hoje venha abençoar a sua vida. E antes de nos despedirmos, de encerrarmos aqui, a gente vai encerrar como eu sempre gosto de encerrar, orando para que Deus abençoe a nossa vida e abençoe a sua vida também. Amém? Deus, amém? Vamos orar, irmã Bruna? Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez aqui na tua santa presença. Eu quero, meu Deus, te agradecer. E eu te louvo pela vida da irmã Bruna, por esse testemunho lindo, maravilhoso e edificante. Deus, em nome de Jesus, que vidas nesse momento venham ser alcançadas. Meu Deus, em nome de Jesus, que aquele que estava pensando em desistir, venha se inspirar no testemunho de vida da irmã Bruna. Meu Deus, em nome de Jesus, aquele líder de célula que pensou que está fazendo o que é errado, que pensou que aquilo não vai ter resultado, se inspire nesse exemplo, nessa vida que foi alcançada pela célula. Não desista da sua célula. Não desista das almas que o Senhor entregou para você. Te peço que o Senhor continue abençoando esse podcast, que ele venha alcançar vidas, Senhor. Continue abençoando as nossas vidas. Te peço também que o Senhor continue abençoando nossos pastores, nossos líderes, meu Pai. Que a nossa igreja continue crescendo e que nós venhamos saquear o inferno e povoar o céu. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bruna, muito obrigada. Que Deus abençoe a sua vida. Se quiser deixar mais um recadinho agora no final, mandar um alô para alguém. O único recado mesmo que eu quero deixar é que, gente, vamos pro caminho do Senhor. Vocês não vão se arrepender. É o melhor para a nossa vida. E lá é lá que a gente vai conseguir a nossa salvação. Então, busca Ele enquanto é tempo, tá? Amém. Amém. Foi mais um episódio do Café com a Jucá. Vai lá no YouTube, se inscreve, compartilha esse episódio para mais pessoas. E Deus abençoe. E até o próximo. Tchau, tchau.